O tema da aula pública Ópera Mundi de hoje é a literatura. Neste programa, gravado no Bosque do Campus da Unesp em Bauru, quem fala sobre o assunto é Haroldo Ceravolo Cereza, diretor de redação do site Ópera Mundi e doutor em letras pela Universidade de São Paulo. Haroldo discute a vida econômica dos personagens e o papel dos pobres na construção do romance O Cortiço, escrito em 1890 pelo brasileiro Aloísio Azevedo. O Cortiço é leitura obrigatória na maioria dos vestibulares e entrou para o chamado cânone literário do país. Ligado ao movimento internacional do naturalismo, cujo representante mais importante é o francês Émile Zola, o livro traça um panorama da vida dos pobres do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Mas como essa história de operários e lavadeiras do Rio é contada? Qual é o papel da economia no romance O Cortiço? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na Unesp falando com vocês. E eu queria começar falando da popularidade desse romance. Esse romance, publicado em 1890, 2 anos depois do fim da abolição, ele continua sendo lido. E ele foi muito atacado durante boa parte da história dele, de leituras, de críticos e de pessoas, e às vezes a igreja também atacou muito esse autor, porque teria muita pornografia, muita coisa que supostamente é de mau gosto nesse livro. Mas esse livro continuou sendo lido, sendo entendido e sendo gostado. As pessoas gostam desse romance, comentam esse romance, e, em geral, não tocam nos assuntos que pareciam criar problema. Por quê? Eu acho que uma parte dessa resposta está na forma como é tratada a economia e como os pobres aparecem nesse romance. O Aloísio Azevedo escreveu esse romance, ele não estava sozinho. O naturalismo é um movimento literário, é um dos grandes movimentos literários que são movimento mesmo, assim, que tem a intenção dos autores de participar desse movimento, e eles seguem mais ou menos a mesma linha de produção da obra. Ou seja, apareceu na reportagem de entrada o Émile Zola. E esse escritor francês publicou em 1877 um romance que se chama L'Assommoir, ou traduzido para o português como A Taverna, que tem uma história parecida com a do Cortiço. Mas é só parecida, porque é uma outra história, porque se passa em outro lugar. E é uma história de exploração econômica de um espaço de habitação popular. A história do Cortiço é a história de surgimento de um lugar em que os pobres vivem, trabalham e trocam experiências. E o surgimento de uma economia a partir da ação humana, a ação dessas pessoas. A história central do Cortiço é a relação entre o português João Romão, que é o dono de um pequeno espaço no Botafogo, que é um bairro do Rio de Janeiro, com uma ex-escrava, na verdade ainda escrava, chamada Bertoleza, e eles dois se juntam, passam a viver juntos e a construir uma nova vida em torno de pequenas casinhas que são feitas inicialmente com as economias que a Bertoleza juntou durante a vida. Parece muito com uma favela. Se você pensar, se você vai lendo o romance, você vai ver que o Cortiço, ele está entre o Cortiço e a favela, o que a gente conhece como Cortiço e como favela. Por que não chama a favela o romance? Porque a palavra favela ainda não era usada para designar esse tipo de habitação. Ou seja, o Aloísio percebe, no final do século XIX, o surgimento de uma coisa nova. E ele não está inventando muita coisa. O naturalismo tinha surgido com a ideia de tratar dessas pessoas que estavam entrando nessa nova vida social. Um romancista anterior ao Zola,
que na verdade são dois romancistas, são dois irmãos, que se chamam os irmãos Goncourt, tinham escrito um romance que se chamava Germinie Lacertot, que conta a vida de uma empregada na casa de uma família rica. E conta a vida dela, as relações afetivas que ela constrói, os namorados que ela tem, etc. E aquilo chocou muito o século XIX, porque não se podia falar dos pobres. E o naturalismo vai colocar os pobres no centro dos romances. Agora, o naturalismo deixa de ser um movimento nacional francês com esse romance Assommoir. Esse romance do Zola faz um sucesso enorme no mundo todo e passa a ver naturalismo em todos os países do mundo. Passa a ver naturalismo em Portugal, passa a ver... Na verdade, Portugal já tinha um pouco antes, porque o Eça de Queiroz já tinha escrito O Crime do Padre Amaro. Vocês devem ter ouvido falar também. Mas passa a ter naturalismo na Espanha, Dinamarca, Alemanha. Vai ter naturalismo nas Américas, no Brasil, no México, nos Estados Unidos. E no século XX, ou seja, muitos anos depois, o naturalismo vai chegar à Ásia, ao Japão, à Coreia. Ele vai influenciar a construção do romance também na Ásia. O que há de especial no naturalismo brasileiro? Eu vou retomar agora o comecinho dessa aula, quando eu falei que o Cortiço foi publicado em 1890, 2 anos depois do fim da abolição. Ou seja, o naturalismo vai colocar em cena a população pobre brasileira. E quem é essa população? Há 2 tipos de pobres, os livres pobres e os escravos. A escravidão é um tema central no Cortiço. Ela está discutida do começo ao fim do romance, às vezes não tão explicitamente, às vezes muito explicitamente, mas o ambiente escravocrata e o surgimento de uma população livre, mas pobre, e que faz crescer a economia, que faz mudar aquele ambiente e que transforma aquela pedreira que está nos fundos das casinhas, aquela pedreira que o João Romão estava explorando, ela vai se organizar num país que aceita a escravidão, que ainda convive com ela, mas que está em processo de transformação. Ou seja, a escravidão é um elemento chave para entender o Cortiço. E a relação do João Romão com a Bertoleza, ela está calcada tanto pela presença da escravidão, como pelo processo que vai levar ao fim dela. Ou seja, como será o Brasil quando acabar a escravidão. A aula pública Ópera Mundi volta daqui a pouco. No próximo bloco, Haroldo Cereza responde à questão de um professor de literatura da Unesp. A aula pública Ópera Mundi está de volta. Nesta segunda parte do programa, Haroldo Cereza responde à questão do professor de literatura da Unesp, Marcelo Bulhões. Toda vez que se fala numa literatura, na literatura de modo geral, se pensa no enfrentamento com a linguagem. Ou seja, que se cria uma linguagem válida em termos de criação, em termos estéticos, para que isso, de fato, provoque uma experiência rica junto ao leitor. E muitas vezes uma literatura engajada, uma literatura que se prestou a ser a voz dos marginalizados, ou dos oprimidos sociais, tornou-se uma expressão calcada no mero conteudismo, não raramente na panfletagem, ou seja, na mera denúncia em que a linguagem de fato não se constituiu como uma experiência rica esteticamente. A minha pergunta vem na seguinte direção, depois disso que eu estou dizendo. Nós teríamos uma literatura marginal ou marginalizada na contemporaneidade que consiga ser tão contundente do ponto de vista social quanto válida do ponto de vista estético, tão legítima do ponto de vista da denúncia social quanto rica do ponto de vista estritamente literário?
ou nós estaremos lidando com uma literatura que, embora válida do ponto de vista, ou de uma expressão, que, embora válida do ponto de vista social, não atinge a literatura propriamente dita. Essa questão que o Marcelo colocou, ela é muito importante, porque ela sempre aparece quando a gente está discutindo literatura, que é essa conflituosa e permanente, esse conflituoso e permanente confronto entre forma e conteúdo. Quando que a gente pode separar e quando que a gente tem que juntar essas duas coisas. Quando a gente pensa no naturalismo, a gente tem que entender que o naturalismo busca conhecimentos e métodos de trabalho, o escritor naturalista se acha um trabalhador também, que não são próprios da tradição literária. Ele vai buscar a forma de fazer isso copiando os cientistas do século XIX. Então eles vão observar, eles vão fazer anotações, eles vão fazer entrevistas para escrever o romance. O romance não nasce da ideia de um escritor solto, sozinho, dentro da sua biblioteca, que muitas vezes acontece isso, mas no século XIX e no naturalismo, o escritor se julga um cientista. Ele tem que trabalhar, ele tem que organizar o que ele está pensando para escrever o romance. Isso não significa que não exista forma no romance naturalista. Isso significa que essa forma é diferente e construída de uma nova forma, através de um novo processo, certo? Bom, no caso do Curtiço especificamente, a gente percebe que a economia é parte da forma do Curtiço. Ela não é só o conteúdo do Curtiço. Ele pergunta se isso no século XX mudou. Mudou. E a gente pode dizer que hoje há sim uma literatura que conhece os problemas do naturalismo, porque não é um movimento sem falhas, pelo contrário, e conhece novas formas de dar voz e de discutir os problemas e que constrói formas. Agora, essa literatura do século XX, ela não é uma literatura que ignora essa construção formal e de conteúdo. Então, por exemplo, quem na história do século XX é devedor do naturalismo? São devedores do naturalismo o romance de 30. Então, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Zé Lins do Rego, eles vão buscar na forma e na tradição naturalista elementos para a composição e para uma nova leitura da sociedade dos anos 30. Nos anos 70, durante a ditadura, vai surgir um romance que se chama romance de reportagem, que vai repetir alguns métodos de trabalho do naturalismo, repetir algumas formas narrativas e que, com maior ou menor sucesso, vai contar a história dos anos 70 e da sociedade nesse período. Mais recentemente, vocês devem ter visto um filme que chama Cidade de Deus, que é baseado no romance do Paulo Lins, e você também tem o Ferrez, que faz uma literatura a partir de uma experiência marginal, ou seja, são pessoas, aí já não são intelectuais e escritores que aderem a uma classe social e passam a defendê-la, como é o caso do naturalismo, que eles vão defender os pobres no final do século XIX, mas são pessoas de origem social, são pobres, negros, moradores de favela que vão construir a própria literatura a partir dessa experiência e dessa tradição literária. Essa tradição, ela muitas vezes é acusada de não ter forma, mas a gente precisa tomar cuidado para não cair numa crítica generalista sobre problemas formais da literatura naturalista. Por quê? Porque muitas vezes a crítica estética é usada para encobrir um descontentamento justamente com esse conteúdo. Esse conteúdo que inclui pobres, que fala das mulheres, que fala de mulheres que são do machismo, que falam dessa literatura, que falam do corpo, que eram assuntos tabu no período quando os naturalistas enfrentavam não só por adesão e simpatia a essas questões, muitas vezes até com o intuito publicitário de fazer o romance circular, ser lido e ser debatido. Ou seja, escandalizar fazia parte
da ideia do escritor para fazer o seu romance ser lido. Funcionou muitas vezes. Às vezes sem qualidades literárias, muitas vezes não. Eu acho que o Cortiço é um dos grandes romances da literatura naturalista mundial. Por quê? Porque ela não só ele reproduz esse método, essa experiência francesa e depois europeia e americana e asiática, mas porque ele, logo no começo do movimento, introduz esse elemento da escravidão. Nenhum outro país do mundo, no século XIX, convivia com um regime escravocrata. O Brasil convivia. Quem deixou registrado isso em forma literária foram os escritores naturalistas brasileiros. Em especial a Luiz Azevedo, com o Cortiço, e com o Mulato, outro romance dele bastante difundido, mas também alguns outros escritores, como Adolfo Caminha, com Bom Crioulo. Tá certo? Então, eu acho que a gente precisa juntar essas duas coisas, forma e conteúdo, e debatê-las apropriadamente. E eu acho que a chave para entender o romance, o Cortiço, nessa relação dialética entre forma e conteúdo, é a economia. A aula pública Ópera Mundi volta daqui a pouco. Haroldo Cereza responde às dúvidas do público. A aula pública Ópera Mundi está de volta. Nesta última parte do programa, Haroldo Cereza responde às dúvidas do público presente no Bosque da Unesp em Bauru. Oi, meu nome é Aline, eu estou no 3º ano de jornalismo. E eu queria saber, você está falando muito sobre o naturalismo, a representação do pobre, e eu queria saber se tem como fazer uma analogia com a representação dos pobres hoje. Como exemplo, poderíamos falar do rolezinho, que é algo que tem chamado bastante atenção na mídia, e também saber se falar, por exemplo, produções cinematográficas como Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, se também pode ser um exemplo para fazer essa comparação. Eu acho que sim. Eu acho que, como eu vinha dizendo, existe uma certa tradição fundada com o romance realista, naturalista do final do século XIX, com a produção literária e mesmo com a produção novelística, nas novelas. Então, por exemplo, brigas de mulher viraram um lugar comum nas novelas da Globo dos anos 80 para cá. Então é comum as mulheres se baterem, se jogar no chão, puxar o cabelo, arranhar, etc. E isso é uma imagem que surge no naturalismo de maneira muito forte. Surge nesse romance chamado Assommoir, em que as lavadeiras estão disputando um homem, uma vive com ele e outra passa a ser amante dele, e elas se encontram no espaço coletivo de lavagem de roupa e elas brigam por ele. E essa imagem, ela virou um clichê, mas ela não aparecia antes. Não se podia falar que os pobres trabalhavam, que as mulheres trabalhavam, mulher trabalhando no século XIX, e que ela trabalhava e que elas tinham questões que elas às vezes disputavam no braço. Isso não podia. Isso virou um clichê e que acaba sendo repetido na novela. O naturalismo, por muito tempo, eu acho que ele é vítima de dois grandes preconceitos. Um é a questão do corpo, né? O naturalismo vai falar da relação do corpo, especialmente do corpo feminino, da histeria, das formas como... vai tentar entender a histeria até um pouco antes do que a psicanálise vai chegar. E a outra questão é a questão da pobreza. Narrar a vida dos pobres era considerado um assunto de não interesse literário. E o naturalismo vai dizer, vivemos num tempo de democracia, pensa na democracia do século XIX, mas de sufrágio universal, porque a França já tem o sufrágio universal no século XIX. Ou seja, os pobres podem votar já no século XIX. Não acontecia isso no Brasil, mas acontecia na França. E essas pessoas são tão dignas da literatura quanto os ricos e as classes mais abastadas. Não há por que deixá-los de fora. Então, tem um crítico que fala de como nesse processo o pobre não vai ser
a prostituta, o negro, as pessoas excluídas, eles vai se falar mal deles, mas muitas vezes também vai se falar bem, no sentido de que o naturalismo vai entender o homossexual, o negro, a mulher prostituta, porque ele vai conseguir ouvir essa voz que era reprimida no restante da literatura. Então, acho que tem essa relação. Eu queria que você falasse um pouco mais de que maneira, nos dias de hoje, o cinema, as novelas, se apropriaram da linguagem do naturalismo e então é uma linguagem que é muito confortável para a gente nos dias de hoje. A indústria cultural, ela até pela necessidade de reproduzir, fazer rápido e ser economicamente viável, ela precisa buscar alguns modelos que ela sabe que funcionam. São modelos clássicos que são os que a gente chama na crítica de clichê e que os críticos evidentemente não gostam, eles gostam da inovação, da novidade, etc. Mas, no caso da novela e do cinema, o naturalismo virou um modelo parecido com o romantismo. A gente sempre fala, nossa, esse filme é muito água com açúcar, esse filme é muito... tudo dá certinho, tudo é perfeito. No naturalismo é o contrário, tudo dá errado, os problemas não se resolvem, os romances terminam sempre com uma pergunta em aberto. É uma questão, mas é também um clichê. Né? Então, o naturalismo vai estar em filmes como Cidade de Deus, em seriados policiais, em formas de narrar que vão recuperar essa estrutura muitas vezes, o que é sinal de força, mas também de uma certa debilidade do naturalismo, ou seja, ele tem elementos que se permitem a reprodução assim, sem muita reflexão, né? sem muito ajuste, mas tem modelos muito interessantes de construção narrativa. De que maneira o cortiço costuma cair no vestibular? Faz tempo que eu não faço a prova, né? Então para mim é um pouco difícil responder. Mas eu tendo a acreditar que o cortiço cai no vestibular como uma referência desse movimento realista do século XIX, em oposição a uma outra literatura também dita realista do século XIX, que é a do Machado de Assis. A gente tem que pensar que o Machado de Assis e o Aloysio Azevedo escreviam um do lado do outro. Um fez um projeto que deu no naturalismo e outro que deu em romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, né? Ou seja, um foi para uma linha de tentar chegar perto da realidade e representá-la de uma maneira que o leitor se sentisse muito próximo dela, ou seja, sentindo uma identificação com a ideia de real e de reportagem e de etnografia do romance, né? E uma outra literatura que vai fazer isso, vai brincar com essa ideia de real, vai negar a ideia do real, vai negar a ideia de que as pessoas são honestas, que é possível representar elas do jeito que está, e vai colocar, inclusive, um morto para escrever uma obra, né? Então, quando a gente pensa no Machado de Assis, o primeiro romance realista do Machado de Assis é um romance em que um morto escreve, ou seja, a rigor há muito pouco de realismo naquilo, né? Você não espera que um morto escreva um romance. Você sabe que aquilo é uma brincadeira a hora que você abre o livro, né? Então, são modelos diferentes e concorrentes, porque os dois reagiram a uma tradição romântica que vem de antes, mas cada um a seu jeito e concorrendo no gosto do leitor. Eu achei o programa muito bom, me deu muitas dicas para mim prestar o vestibular.
muito legal o programa e eu aprendi muito sobre o naturalismo, sobre como a pobreza está presente na literatura. O naturalismo surgiu a ideia de tratar essas pessoas que estavam entrando na vida social.